Iniciei a gravação e vou dar início à reunião. Meu nome é Cristiano Pavini, estou como superintendente do Instituto Ribeirão 2030. Vou iniciar algumas apresentações, em seguida abrimos as palavras, em especial para a apresentação excelente que São José dos Campos nos concedeu hoje. Bom, estão aqui conosco o diretor-geral do Parque Tecnológico de São José dos Campos, Marcelo Nunes, o secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico de São José dos Campos, Alberto Marques, Karin Lin, que é diretora de Relações Institucionais da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento de São José dos Campos, Luana Bocan, me desculpe se eu falei errado o seu nome, Luana, que é integrante também do Parque Tecnológico. Conosco também Daniel Gobi, nosso vice-prefeito e secretário de Planejamento e Gestão Pública, Eduardo Molina, secretário de Desenvolvimento Econômico, o Carlos Alencastre, que é secretário de Infraestrutura, e o João Paulo, secretário adjunto do Meio Ambiente, representando a secretária do Meio Ambiente. Também conosco, Marcos Papa, presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara, e Maurício Gasparini, vereador integrante também desta comissão. Feitas os anúncios iniciais, aqui conosco estão quase 30 pessoas, muitos deles integrantes do Instituto Ribeirão 2030, que é uma entidade aqui de Ribeirão Preto para debate de políticas públicas. Vou abrir a palavra para o Eduardo, nosso presidente, para fazer as apresentações. Em seguida, iniciamos com as apresentações de São José. Bom dia a todos. Mas eu vou deixar a palavra para a gente ser mais objetivo, né? Poder mais ouvi-los. A palavra para o Dorival, falando fazendo a apresentação, a abertura em nosso nome. Aqui tem uma alternativa. Bom dia a todos. Um prazer muito grande participar de uma reunião tão importante quanto essa. Quero cumprimentar as autoridades de desenvolvimento econômico, transparência, cidade inteligente de São José dos Campos, uma cidade modelo, uma cidade que nos inspira e que tudo acontece por responsabilidade dessas pessoas que hoje participam com a gente aqui, que nos dá muito, muito, muito prazer de participar com vocês. Quero aproveitar para cumprimentar os vereadores presentes aqui, os secretários da Prefeitura de Ribeirão Preto, e dizer da nossa satisfação de tê-los conosco nesse momento tão importante. As cidades têm que se unirem e colaborarem. Não existe, eu sei que não existe uma concorrência entre as cidades. As experiências que acontecem boas numa cidade têm que ser passadas para outra. O que interessa para nós é o crescimento homogêneo das cidades, do Estado e do Brasil. Portanto, coletar, aprender com São José dos Campos, para nós é um orgulho muito grande de Ribeirão Preto. O que nós precisamos é facilitar a vida das nossas empresas, facilitar a vida dos empreendedores, de forma que as gerações de emprego e de riqueza sejam uma constante na nossa cidade. Só assim teremos cidades desenvolvidas. E para que tenhamos cidades desenvolvidas, precisamos ter cidades inteligentes, aquelas que olham para o empreendedor e encontram e vê ali um parceiro, vê ali uma pessoa que está com vontade de fazer a cidade crescer. E é por isso que nós estamos aqui. Sejam bem-vindos todos e queremos ouvir o pessoal de São José dos Campos, que são realmente referência para nós. Muito obrigado e um bom dia a todos. Bom dia. Bom Nos dia. ouvem bem? Bom dia, Perfeitamente bem. Tá ótimo. Bom dia a todos. Estou aqui com o secretário Alberto Marques, acho que já é conhecido por muitos de vocês. Agradecemos essa oportunidade de estar nessa videoconferência de hoje. Bom dia, gente. Bom dia. A gente passou o som aqui para um alto-falante externo para ficar mais alto e deu o chamado BOzinho tecnológico, mas já deu para resolver. Me desculpem aí os 2 minutos de atraso. Eu estou muito contente, né? Eu vou muito a Ribeirão, tenho trocado muita figurinha com meu colega, secretário de Desenvolvimento Econômico Molina, aí, que está aí conosco na tela. A gente tem conversado bastante e eu acho que essa aproximação entre cidades ela é excelente, primeiro porque ela começa entre os prefeitos, né? O Duarte e o Felício se dão muito bem, conversam
bastante, né, regularmente, tem discussões para muito mais do que a pandemia, mas também envolvendo a pandemia, tem discussões de fórum de transporte público, de desenvolvimento econômico. Então, eu acho que a gente ter uma oportunidade como essa de trocar uma figurinha e de conversar um pouco é preciosa, né? A gente não imagina aqui que vai ensinar rigorosamente nada para ninguém. A gente quer trocar algumas experiências que a gente fez aqui que deram certo e ouvir algumas de vocês também. Eu conheço bem Ribeirão, conheço bem a cidade. Todo mês eu vou para aí, eu tenho empresa em Ribeirão, né? Então eu frequento Ribeirão já há bastante tempo, tenho muitos amigos aí, conheço bem a cidade e posso fazer algumas considerações que acho que são oportunidades enormes, enormes oportunidades de avanço para algumas modernizações que a cidade pode ter, e são coisas que muitas vezes têm até custo muito reduzido ou próximo de zero, né? Coisas que a gente aprendeu com o tempo que deram certo aqui. E acho que a estrela da companhia dessa conversa hoje, a minha ideia, eu não sei qual é o tempo que vocês têm, né? Queria fazer uma apresentação bem rapidinha de algumas coisas que acontecem aqui na cidade, mas a grande estrela da companhia acho que seria o projeto de certificação de uma cidade, né, com base nas 3 novas normas que a ISO disponibilizou globalmente. Nós temos hoje 69 cidades, né, se não me engano, 79 cidades que já passaram por esse processo no mundo, e nós vamos ser a 80ª, né? Então, José vai até o final do ano, certo, seu Marcelo? Até o final do ano a gente vai estar aí finalizando esse trabalho de certificação do município com base no novo regramento, né, proposto pela ISO, que é muito interessante. Nós estamos falando aí de 250 e tantos indicadores de processos ou questões que são conduzidas de forma mais inteligente. A cidade tem perseguido todas elas nos últimos 20 ou 30 anos, em algumas desses indicadores com muito sucesso, em outros ainda em construção. Aí o Marcelo pode detalhar um pouco melhor, mas a gente já tem um mapa bastante claro de maturidade. Eu acho que esse é o termo-chave aqui. A gente tem um mapa bastante claro de qual é a maturidade que a cidade está hoje com relação a esses quase 260 indicadores. E com base nessa maturidade, a gente passa a ter um mapa estratégico de onde botar recursos, de onde botar inteligência, de onde botar esforço, de onde botar gente, de onde comprar ferramenta, de onde eventualmente fazer uma intervenção. E eu tenho certeza que esse vai ser um dos legados mais importantes dessa administração para as próximas administrações. O que a gente está pretendendo com essa certificação junto à BNT é deixar um mapa muito claro, muito preto no branco e muito cara crachá, né? Pão, pão, queijo, queijo, em cada um desses indicadores, como é que nós estamos, o que falta para avançar, como é que a gente faz. Isso vai ficar na mão dos próximos administradores da cidade. Isso não termina mais, né? São José realmente está se esforçando, né, para cada vez mais botar, né, uma marca de cidade de classe internacional, e ter processos mais inteligentes é fundamental para isso. Não dá para querer ser uma cidade com atratividade de negócios de alto nível sem ser uma cidade que exibe competências de cidade inteligente. Não dá. Até porque as normas prevêem também, né, toda uma mentalidade ambiental ligada à cultura ESG, e que as cidades que não tiverem alinhamento com isso não têm chance nas linhas de crédito e financiamento internacionais para projetos estruturantes ESG. Então, as cidades precisarão buscar cada vez mais competências, exibir competências de cidades inteligentes para ter chance de atração de dinheiro novo para novos negócios, né? E a atratividade do ambiente de negócio de uma cidade como a nossa, que vive de tecnologia, é tudo. Tudo. Se nós não tivermos capacidade de exibir competência como cidade inteligente em todas as áreas que a gente pode oferecer aqui, em termos de segurança pública, mobilidade urbana, educação, saúde, apoio social, geração tecnológica, etc., se a gente não tiver competência para mostrar
e exibir de acordo com o padrão internacional, a gente está fora do jogo. Nós estamos falando aqui de atração de grandes investimentos. E o momento é absolutamente propício. Tem dinheiro sobrando no planeta, tem países com juro negativo, existem trilhões de dólares à disposição à procura de bons locais de investimento. FDI, né? Foreign Direct Investment, para o Brasil vai crescer demais nos próximos anos e as cidades que se prepararem vão ter uma fatia maior do bolo. Todo mundo vai receber investimento externo direto nos próximos anos no Brasil por causa da conjuntura, né, do nosso país, graças a Deus. Mas quem vai conseguir atrair mais e os melhores investimentos tem que exibir essa competência. Eu acho que o objetivo de São José está muito longe de marketar em cima disso, mas está muito próximo de poder oferecer uma cidade adequada para esses bilhões aí de dólares que já estão vindo e que virão cada vez mais. Eu não sei qual é o tempo que a gente poderia. Eu vi que a Karen preparou uma apresentaçãozinha rápida de algumas coisas que já estão funcionando aqui. Se vocês tiverem paciência, eu me comprometo a não gastar mais do que 20 minutos, 15 a 20 minutos, eu consigo falar um pouquinho desses processos que estão em andamento e depois o Marcelo assume daí para frente com a questão mais específica da certificação. Pode ser assim? Perfeito, secretário. Nós prevemos 20 minutos para a secretaria e 20 para o Parque Tecnológico, então está dentro do prazo. Já liberei aqui a autorização para apresentação. Então tá bom. Eu agradeço se você não descontar os primeiros 5 aí, mas eu vou tentar fazer em 15 aqui. Vou pular algumas coisas e vou tentar me policiar para fazer até às 11h05, 11h10 eu termino aqui, tá bom? Então vamos lá. Não vou ficar me detendo, mas uma coisa que a gente considera muito importante é a posição estratégica da cidade, né? Nós estamos localizados entre São Paulo e Rio, exatamente na beira da Dutra, né? 90 quilômetros de São Paulo e 3 horas e pouco do Rio, e é uma artéria muito importante, né? A Via Dutra passa aqui dentro da cidade e por ela grande parte da carga nacional de valor agregado elevado, né? Então a gente realmente tem essa facilidade, nós estamos próximos ao porto, né, de São Sebastião, daqui também ao Porto de Santos, isso ajuda bastante, né? Em termos de números, né, o indicador que a gente mais gosta de acompanhar, ele está bastante bem descrito também no material aí que o Marcelo está trabalhando, é o índice de desenvolvimento humano, né? A gente felizmente quebrou a barreira do alto para o muito alto, 0,8 é a barreira, né, do índice de desenvolvimento humano, que envolve 5 ou 6 áreas correlatas aí que determinam esse indicador: saúde, educação, apoio social, desenvolvimento econômico, está tudo dentro do IDH. O IDH é um número que os investidores internacionais olham muito, né? Em termos de média salarial, São José não é uma cidade cara, né? Apesar de altamente tecnológica, a gente é a 14ª do estado de São Paulo em média salarial. Isso é um ativo importante que chama a atenção dos investidores quando a gente está conversando. Em termos de números, né, São José a gente era o segundo PIB, né, do interior, tirando as capitais, né? Agora Jundiaí passou um pouquinho, então a gente é o terceiro, é Campinas, Jundiaí e São José, né? O nosso PIB está na casa de 39 bilhões e meio em números mais atualizados, né? É um PIB per capita muito bom e a cidade é altamente exportadora, né? A gente sempre frequenta aí o top 5 das cidades exportadoras. Em termos de população, acho que regula bastante com Ribeirão, 730 mil. Quanto é que nós estamos aí em Ribeirão hoje? Quem tem esse número aí atualizado? 711 pelo IBGE. Isso. Então, você vê, são cidades que têm uma população muito próxima, né? São cidades que têm mais ou menos o mesmo porte, mais ou menos o mesmo orçamento, né? Ainda em São José, a gente tem a felicidade de ter 62% de toda a área com preservação ambiental nativa, ainda de mata, manancial. Isso é muito importante aqui para os objetivos da cidade. Em termos de atração de investimento direto internacional, foi muito interessante nessa premiação que o Financial Times fez um ranking e nos colocou muito bem posicionados na seção de aerospace, nas cidades aeroespaciais. São José realmente brilhou, né? Não sei se vocês enxergam aí o quadro como um todo, né?
a gente frequentou aqui o primeiro lugar, né, das cidades com investimento estratégico no biênio 18-19, né? Nesse momento, a gente está em terceiro lugar, mas ainda é uma coisa muito importante para a gente, para a atração de novos investimentos nesse setor. E é um ranking muito respeitado esse do FDI. Eu fortemente recomendo que a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico em Ribeirão acompanhe, interaja, mande materiais, porque é muito importante, né? Esses rankings do FDI, eles têm vários rankings importantes que são lidos mundialmente. Em termos de novos negócios, né, também a gente está bem posicionado aí na 4ª posição global, como uma cidade, como se fosse o melhor custo-benefício para a atração de novos negócios. Isso envolve uma infinidade de parâmetros, mas o resumo da ópera é que a gente está bem posicionado aqui também, isso é importante para os investidores, né? Esse aqui é o atual do FDI Aerospace, né? A gente caiu para terceiro lugar. Isso tem muito a ver com a trombada que aconteceu entre a Boeing e a Embraer, né? O ambiente de negócio ficou muito conturbado, mas já que a gente melhora o nosso ranking aí, se Deus quiser, no próximo biênio. Essa é mais ou menos a cara da cidade, né? Uma cidade que tem um anel viário interno, diferente de Ribeirão, que tem um anel viário externo, né? A gente anda muito bem em Ribeirão também, com pouco trânsito, né? Aqui a gente não tem trânsito e o anel viário ele é interno pela cidade. É muito interessante, né? Há 50 anos atrás, algum visionário reservou terras por toda a cidade. A gente consegue andar de norte a sul, de leste a oeste, por esse anel viário e só saindo dele. Não tem nenhum farol, nenhuma parada, é todo 80 por hora, 4 pistas. Então, a mobilidade urbana é muito favorecida aqui, né? Vamos agora começar a falar especificamente das coisas de cidade inteligente, né? Não só na infraestrutura do trânsito que eu acabei de mostrar, mas a gente tem aqui, por exemplo, esse programa realizado, né? Foi contratado pela prefeitura junto a esta empresa chamada Visiona, que fica aqui dentro do Parque Tecnológico. Essa empresa foi responsável pela produção, em parceria com a França, do satélite brasileiro de grande porte, que foi lançado na gestão do Michel Temer e que é capaz de prover internet para todo e qualquer cantinho do nosso país a partir da visão alta de um satélite, né? O que a prefeitura contratou? A prefeitura contratou a cada 3 dias, né, uma imagem de todo o perímetro urbano, apenas do perímetro urbano, né? Então, todo o perímetro urbano é fotografado e, por exemplo, um acontecimento como esse, que 3 dias antes tinha uma mata e 3 dias depois não tem, imediatamente gera uma ação fiscal. Então, hoje, nós não temos mais as equipes de fiscais andando pela cidade e aleatoriamente procurando aonde fazer o seu trabalho. Não, eles já saem da Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade com a lista detalhada de onde estão os problemas, qual é o problema, e já vai direto no ponto, né? Isso é muito importante para evitar qualquer tipo de nascimento, por exemplo, de uma favela. Isso não tem como acontecer aqui. Se o rapaz montar um barraco na beira do rio, 3 dias depois a prefeitura já está lá, impedindo que outros se aglomerem e isso vire uma favela. Não tem como, né? Esse contrato foi licitado, a Visiona ganhou, isso foi apresentado até no Vale do Silício como uma novidade mundial, é muito simples e muito bacana. O segredo agora é que nós não temos mais as imagens, a gente já recebe os relatórios do acontecimento detalhado, já tem inteligência sobre as imagens. Então, os fiscais já trabalham com o acontecimento. Na verdade, esse aqui é o desktop de qualquer cidadão joseense. Você tem esses aplicativos à disposição. Eu vou falar rapidamente sobre alguns deles, não vou falar sobre todos, senão não vai dar tempo. Mas você tem toda a gestão da saúde, marcação de consultas, de exames, etc., tudo no aplicativo. Você tem o 156, que é uma conversa mais comprida, ele é mais que um aplicativo. O 156, ele é provido pelo IPLAN, ele processa 100 mil manifestações mês, resolve 80% delas na hora, as outras 20% vão para as secretarias, são trabalhadas por 320 responsáveis de serviço nos órgãos e voltam para que o 156 devolva a resposta para o munícipe, mas são mais de 100 posições trabalhando dioturnamente, é muito interessante, né? O Acesso Já também é um aplicativo premiado. A prefeitura fornece transporte para pessoas que precisam, pessoas com deficiência, que precisam fazer fisioterapia ou fazer um curso. Essas pessoas, elas têm um certo número de horas que elas podem ir para os seus compromissos, sendo levadas pelos
os veículos adaptados da prefeitura, ou mesmo pelo Uber. A prefeitura tem um contrato com o Uber, o munícipe pede um transporte para ele fazer uma sessão de fisioterapia, por exemplo, né, um deficiente físico que faz fisioterapia, ele vai com o Uber e a prefeitura acerta diretamente com o Uber e ele tem lá um certo número de horas reservado para ele no aplicativo. Nós temos, acho que, 700 e tantos deficientes que já usam esse aplicativo regularmente, com 40, 50 horas por semana para se movimentar para lá e para cá. A Zona Azul também é uma Zona Azul de última geração, né? Ela hoje já tem, que nem no shopping centers, né? Aqueles pontinhos verdes e vermelhos, o munícipe abre o aplicativo e já vê na rua que ele está indo onde que está a vaga disponível, não precisa ficar procurando, ele já vai direto na vaga, porque tem todas as vagas têm aquele sensor de presença do carro. E tudo online, é muito tranquilo, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante. A coisa do Prefbook. Esse aqui é o master dos aplicativos. Todo o trabalho que o munícipe precisa fazer com a prefeitura, todo não, mas 90% ele pode fazer digitalmente sem precisar ir no passo. Poucas são as tarefas que ainda exigem presença física do munícipe na prefeitura. Ele pode pedir certidão, ele pode abrir processo administrativo, ele pode acompanhar como é que é a aprovação da sanitária, ele pode... tudo é feito pelo Prefbook, com algumas poucas exceções. Alguns serviços ainda exigem presença física, mas é muito pouco. Então, o Prefbook, no CPF do munícipe, está concentrado toda a interação dele com a prefeitura. É o governo digital, funciona super bem. Hoje, por exemplo, 50% dos projetos que entram na Secretaria de Urbanismo para serem aprovados, seja uma casa, um prédio, um loteamento, já entram digitais, facilitando e muito o tempo de aprovação. A gente está aqui no mutirão, é impressionante, eu tenho certeza que em Ribeirão também deve estar igual, com esses efeitos da pandemia, a explosão da construção civil, aqui se aprovava entre 17 e 20 loteamentos por ano. Nós estamos com 58 nesse momento. Então, ou você cria condições de aumentar a velocidade, ou você vai ter reclamação dos empreendedores de demora. E isso a gente não pode permitir. Nós não podemos permitir, não estamos permitindo. As aprovações estão rápidas, graças a Deus, e a inteligência do Prefbook. E ele está aqui explicado, né, o que o cidadão pode fazer através do Prefbook. Então, está aqui todo o hall de serviços que podem ser acessados. Eu falei aqui do acesso já, falei um pouquinho da saúde. Né? Tem as vacinas agora no Saúde na Mão também. Parece que a interface com as vacinas também, toda a parte informativa já está no Saúde na Mão também. O São José Viva é o aplicativo onde os munícipes podem reservar uma vaga na piscina. São José acho que tem 10 ou 12 piscinas públicas aquecidas para natação, então a mãe pode reservar um horário para o filho nadar, pode reservar horário na escolinha de futebol do bairro X, pode reservar uma cadeira no Teatro Municipal para o espetáculo de ópera que vai ter no dia tal. Então, toda a gestão de atividades culturais, esportivas, né, e também recreativas estão aí dentro do São José Viva. 156 já falei. O Cidade Limpa é muito interessante. Não existe pichação aqui. Isso é uma coisa que a cidade há 30 anos tomou uma decisão, né, que a gente vai muito a São Paulo, tudo pichado, um valor dessa cidade é que aqui não existe pichação. Não tem, pode passear, pode andar pela cidade e não vai encontrar pichação. A cidade valoriza isso, tem 2 equipes que estão no mesmo momento correndo atrás e pintando aquilo que for pichado, e os cidadãos denunciam através desse aplicativo aqui. Então, como o pichador não tem o condão de ficar mostrando a sua arte para ninguém, diminuiu e muito os esforços de pichação aqui. A Zona Azul já falei, o ônibus nem é da prefeitura, é o próprio aplicativo da empresa do consórcio de ônibus, isso é muito trivial, né? Simplesmente você entra e vê no seu ponto qual é a hora que vai chegar o seu ônibus. Isso é bom num dia de chuva, mas também é mais simples do que tem há muitos anos isso aqui, mas é interessante para uma certa camada da população que mora na periferia sair de casa no horário certo, especialmente nos dias de chuva, né? Falei aqui da Visiona. O GeoSanja é muito interessante, né? Qualquer empreendedor entra nesse portal, convido você a dar uma navegadinha, né? www.sjc.sp.gov.br/GeoSanja. São Paulo também tem isso. Você entra
em qualquer lote de qualquer rua na área urbana, você clica, tem todas as informações sobre o zoneamento, você já pode até pedir a certidão a partir daí. É muito mais rápido, você já resolve qualquer dúvida de imediato no GeoSanja, né? Sincronização semafórica, né? Todas as cidades têm, eu tenho certeza que Ribeirão tem também, a gente tem diversos corredores aqui, dezenas de corredores que são sincronizados, mas tem um deles que é sincronizado com uma tecnologia diferente, que é uma tecnologia que não leva sensor no piso, porque normalmente a sincronização do semáforo se baseia num sensor que fica contando os carros que passam naquele cruzamento e faz a calibração dos tempos, né, para lá ou para cá, em determinado cruzamento ou num corredor. Aqui, esse corredor, que é o corredor que liga a Embraer até a Dutra, não é assim. Isso é feito através de um sinal que os celulares mandam para a Google o tempo todo. Os nossos celulares, eles mandam o tempo todo a nossa posição já referenciada para a Google. 95% das pessoas usam Android. E mesmo quem usa o iOS, se tiver Google Maps, está mandando também. Então, a Google faz a sincronização direta dos nossos semáforos nesse corredor com base na onda de calor dos celulares que se aproximam dos cruzamentos. Então, a Google calcula com inteligência artificial aonde que vai ter mais necessidade desses celulares se deslocarem e faz o ajuste direto do semáforo sem necessidade de colocação de semáforo nos pisos. É uma economia enorme e é muito mais real-time a sincronização semafórica. Isso aqui reduziu e muito, né, o tempo de deslocamento entre a Embraer e a Dutra. A Google vai vender isso no mundo inteiro com base nesse desenvolvimento que está sendo feito aqui. Isso vai ser um projeto mundial da Google. Isso é pioneiro aqui no mundo. A parte de carros elétricos, né, com uma responsabilidade social um pouco maior, né, a cidade tomou a decisão e comprou todos os veículos da Guarda, são 42 veículos, são veículos elétricos da BYD, são veículos chineses que ganharam a licitação de locação, né? Isso acabou se pagando. Em 1 ano e meio, a economia foi de mais de R$900 mil, quando se coloca na ponta do lápis, de verdade o que se gastava com os carros a gasolina, mas a conta honesta de manutenção, etc., etc., né? Versus a do carro elétrico. Isso acabou se pagando. E você tem, além do ganho financeiro, você tem o ganho ambiental. Então, resumindo, muito porcamente, vocês me perdoem, né? Aqui são algumas das estruturas que estão à disposição aqui dos nossos munícipes já há bastante tempo, e esse é um esforço para tornar o ambiente mais digital, uma cidade mais moderna. E o trabalho que o Marcelo está fazendo junto à BNT, ele é a infraestrutura de tudo isso. Então, ele vai poder falar muito melhor do que eu, mas todo o esforço de conectividade da cidade, todo o esforço de fibra ótica, todo o esforço de formação de capital humano para tocar uma série de atividades, né? Toda a questão ambiental, assim como o Ribeirão, eu imagino, né? Aqui a gente tem 100% de saneamento básico já faz muito tempo. Então, é importante, né? Eu não falei nada desse slide aqui, não tinha na apresentação, mas a gente acabou de migrar aqui para o Parque Tecnológico, o novo Centro de Segurança e Inteligência. Ele tem 1.000 câmeras numa cidade de 700 mil habitantes, então você está falando de uma câmera a cada 700 habitantes. Isso é muita coisa. Então, me parece também que não temos ainda uma cidade no país com tantas câmeras por habitante. É um Big Brother e foi contratado com inteligência de uma empresa enorme chinesa que é líder mundial de analytics. Então, essas 1.000 câmeras agora, elas são capazes de ser proativas na detecção dos problemas. Antigamente, no centro de segurança, você tinha uma equipe de guardas, né, que ficavam olhando para as câmeras, e quando você tinha a felicidade de ver alguma coisa estranha acontecendo, você dava um zoom e ia atrás, despachava uma viatura. Agora não é assim. Agora você pode, por exemplo, marcar o perímetro de uma escola no aplicativo e às 6 horas da tarde, quando a escola fecha, se um gato pular o muro, não acontece nada. Ele informa que um gato pulou o muro. Mas se um ser humano pular o muro, ele já alarma, já abre um pop-up na tela, maximiza a câmera e o agente pode ver imediatamente quem que pulou e o que está fazendo lá. Então, a questão dos roubos e furtos já caíram 70% e vão zerar. Idem para os roubos e furtos de carro. Os portais de segurança estão instalados em 16 saídas da cidade, então qualquer coisa que aconteça, você tem facilidade de identificar
né, a movimentação de um bandido, para onde foi, e já vários roubos foram debelados com base nessa tecnologia. Virou um grande Big Brother. Existe uma discussão que não dá para a gente ter hoje aqui sobre as liberdades individuais, mas a gente tem tido muito mais ganhos do que problema com essa qualidade de imagem por toda a cidade, né? Pessoas com atitude suspeita, próxima de bancos, ele vê leitura de placas. Hoje se lê 2 milhões de placas por dia na cidade. Se você começa a ter uma concentração da mesma placa próximo de um banco, você já fica atento. Então, essas coisas são do mundo moderno e das cidades mais inteligentes. Desculpe a correria, Molina, mas é o tempo que eu tinha aí. Eu vou agradecer ao secretário. Deixou, acho que todos nós com água na boca, secretário. Foi uma excelente apresentação. Perdoe-nos até pelo tempo escasso concedido, mas acho que foi um excelente panorama do que São José pode nos apresentar e Ribeirão replicar. Antes das manifestações dos demais, eu vou abrir para o Marcelo Nunes apresentar pelo Parque Tecnológico e acho que depois fazemos todos uma interação conjunta. Acho que todos de acordo nesse sentido, né? Então, okay. Vou abrir a palavra para o Marcelo Nunes, que é diretor-geral do Parque Tecnológico de São José dos Campos, que vai aprofundar um pouco mais no processo de certificação da cidade junto à BNT como cidade inteligente. Ok. Bom, muito obrigado primeiro pelo espaço que estão dando para a gente. Como o Mano falou, isso é uma troca, né? Imagino, conheço muito da estrutura aí também. Já tive em visita, estive falando há pouco tempo, inclusive vocês participaram agora da RM Vale TI, a feira de tecnologia e inovação que nós tivemos aqui, o pessoal da prefeitura esteve com a gente, conhecendo algumas soluções para cidades inteligentes. Bom, só trazer um pouco desse histórico, né? Eu assumi a direção geral do parque agora dia 1º, mas eu já venho atuando com foco em cidades inteligentes há algum tempo, por conta de ser o gestor do cluster de tecnologia da informação e comunicação aqui do Parque Tecnológico, praticamente há 9 anos, né, que nós temos o cluster. E o cluster tem 4 braços: indústria 4.0, varejo, agronegócio e cidades inteligentes. Então, todas as empresas que entram nesse cluster, hoje são 83 empresas, elas se posicionam de alguma forma dentro de uma dessas caixinhas ou em várias caixinhas, porque tem soluções e tem ofertas para cidades inteligentes. Mas antes disso, já há um bom tempo, atuo junto com a BDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, junto com a Frente Parlamentar de Cidades Inteligentes, aí conduzida pelo deputado Vitor Lippe. Então, a gente já vem construindo essa atividade do Parque Tecnológico frente às cidades inteligentes há algum tempo. Quando nós trouxemos, primeiro, dentro do nosso contrato, né, com a própria prefeitura, nós tínhamos um objetivo de fazer um mapeamento de soluções nacionais para as cidades inteligentes. Essa é a encomenda, era a encomenda, né, que nós tínhamos dentro do contrato de gestão que nós temos com a prefeitura. Mas, além de fazer esse mapeamento de soluções para cidades inteligentes, nós percebemos, diante dessa apresentação que o Mano fez agora, que São José tinha uma infinidade de ações que pingavam dentro dos indicadores das ISOs 37122, principalmente, que é focada em cidades inteligentes. E, como vocês sabem, existe uma ação, uma atividade muito forte aí fora na questão de ranqueamento de cidades.
a cidade que fica em primeiro, segundo, terceiro, quarto, 20º, 10º lugar, dentro de um ranking de cidades inteligentes. Então, não era isso que a gente estava buscando, né? A gente não quer saber o ranking, a gente queria saber qual é o pano de fundo, o cenário, o qual São José dos Campos está frente a indicadores reconhecidamente internacionais dentro do âmbito de cidades inteligentes. Então, nós fomos buscar, junto a uma consultoria, o levantamento dessas informações, o levantamento desses indicadores, e a gente queria saber o nosso posicionamento frente às ISOs 37, 120, 122, 123, com relação às cidades inteligentes. Então, foi daí que veio todo esse trabalho que a gente fez aqui, preliminarmente, para a gente saber como estamos, e agora, a partir de hoje, inclusive, né, que começou o treinamento das pessoas que vão fazer a certificação junto com a ABNT, inclusive a própria ABNT participando desse treinamento, de como nós vamos fazer o levantamento, registrar todos os requisitos, as evidências, para que a certificação, os auditores possam fazer a auditoria e a certificação em cima de cidades inteligentes nessas 3 ISOs. Vou compartilhar a minha tela aqui. Ok? Vocês estão vendo aí? Sim, estamos vendo. Ok. Então, vou tentar também ser muito breve, vou até marcar meu tempo aqui, para a gente agilizar. Então, São José dos Campos, primeiro, posicionamento e oportunidades. Então, o que a gente queria saber é o posicionamento frente a indicadores oficiais. Tá? Não, o ranqueamento muitas vezes é baseado em dados ou indicadores criados por organizações que estão buscando esse ranqueamento. O que a gente foi buscar foram as ISOs para que a gente trabalhasse indicadores internacionais. Deixa eu desligar aqui minha câmera. Okay. Só puxei aqui. Então, a demonstração da conformidade do município de São José dos Campos frente a essas normas de cidades inteligentes, sustentáveis e resilientes, e o mapeamento nacional de soluções para cidades inteligentes. Esses eram os grandes objetivos desse trabalho preliminar. Tá? O conceito de cidades inteligentes, não vou ler todos esses itens aqui, mas nós fomos buscar esses conceitos buscando esse pano de fundo para aumentar o ritmo em que se proporciona resultados de sustentabilidade social, econômico e ambiental, responda rapidamente os desafios como mudanças climáticas, melhorar fundamentalmente a forma de engajamento da sociedade. E aí, quando a gente traz essa questão de engajamento da sociedade, é porque uma cidade inteligente, sem essa troca de informações com a sociedade, não é uma cidade inteligente. A gente precisa ter o eco da população, entendendo que ela está percebendo o trabalho que nós estamos fazendo. Então, esse é um dos focos também. Aplicar métodos de liderança colaborativa para que a gente tenha a melhor difusão dessa informação e trazer isso da comunidade também. Disciplina de sistemas municipais, uso de informações e dados e tecnologias modernas para fornecer. Vocês viram a quantidade de uma pequena parte, né, do que o humano trouxe,
E quando a gente fala de cidades inteligentes, não necessariamente a gente está falando exclusivamente de tecnologias, né? Por exemplo, ciclovia é um indicador de cidade inteligente, tá? Não é uma ação tecnológica, mas é uma ação de qualidade de vida do cidadão, está ligada à saúde, ou seja, são outros itens que muitas vezes não têm a ver, de alguma forma, atuando dentro dos indicadores que a gente está trabalhando. Então, essas foram as 3 ISOs, das quais a gente falou, a 120, que está com foco em qualidade de 3, que são cidades resilientes. O que significa isso? Cidades capazes de fazer uma retomada frente, por exemplo, a um desastre natural, frente a um incidente ou um acidente que impacta uma parte da população, um bairro, ou coisas correlatas. Dentro dessas 3 ISOs, o foco do estudo é auxiliar a cidade na direção de avaliação de desempenho de serviço, sustentabilidade, análise contextual e interpretação dos resultados. Esse foi o foco do nosso trabalho. E critério de plenitude, tecnologia neutra, simplicidade, validade e por aí afora. Alguns benefícios para o município: auxilia na definição de processos de contratação tecnológica, porque nós vamos fazer um contraponto de buscar os indicadores, são os indicadores que estão sendo atingidos e também quais são os indicadores que não estão sendo atingidos. Não significa, no entanto, que esses indicadores que não estão sendo atingidos devam ser startados pelo poder público. Isso depende único e exclusivamente da estratégia municipal, tá? E da prioridade que ele quer dar a cada uma das atividades. Por exemplo, você ter a leitura remota dos hidrômetros da cidade, ou de energia elétrica da cidade, ou você ter lixeiras com inteligência artificial para você saber em que momento você tem que fazer esse esgotamento. Algumas estratégias, por exemplo, de leitura de água, leitura de energia, não são ações da prefeitura, são ações das operadoras, aqui no caso Sabesp ou EDP, então não dependem exatamente da prefeitura. No caso das lixeiras, pode ser que eu não esteja atingindo esse indicador, no entanto, é prioridade que eu fortaleça um indicador na área de saúde e não queira atuar nessa questão de lixeiras inteligentes. Então, a gente auxilia a definição de processos de contratação. Não significa que isso deva ser uma cartilha para o gestor público tomar sua decisão. Mostrar linhas de ações e projetos estratégicos, ajudar a estabelecer incentivos para as empresas, de soluções que são bem avaliadas, ou seja, a partir do momento em que eu trato essa atividade com seriedade, do qual eu estou trazendo ISOs por trás, estou trazendo a ABNT como um grande validador disso, eu, como cidade tecnológica, como parque tecnológico, passo a ser atrativa para empresas que queiram se instalar na cidade, com foco em oferta para soluções de cidades inteligentes. Preparar a cidade para receber mais investimentos, melhorar o IDH aí do município, inclusive foi um dos itens aí que o Mano comentou. E aí, aqui, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável é que, a partir do momento em que nós começamos os trabalhos, a gente percebeu que os indicadores que estavam sendo atingidos das 37, 120, 122 ou 123
também refletiam nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é, muitas vezes, um ponto de partida para a gente receber recursos de projetos internacionais, inclusive, que a gente tenha isso mapeado, né? Quais são, de que forma nós estamos trabalhando com a seriedade necessária para ser atrativo a investimentos que norteiem a questão das ODS. Então, a gente aproveitou que estava fazendo esse trabalho e começamos também a plotar, dentro dos indicadores, resultados que atingiam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Aí, no caso, nós encontramos, né, e tenho certeza que isso é muito comum, nós encontramos dentro de várias secretarias, a gente, nessa primeira fase agora, a gente não atingiu todas as secretarias, agora que a gente começa a fazer isso, mas nós encontramos dentro das secretarias diversos projetos que atuam dentro dos indicadores das ISOs, que muitas vezes são de desconhecimento de que poderiam atingir esses indicadores. Então, a gente explorou muito, como eu falei, a questão da ciclovia, né? Não é uma ação tecnológica, mas por entrevistas, a gente começou a explorar com essas secretarias todos os projetos, não só os de tecnologia, para que a gente conseguisse plotar isso dentro dos indicadores das ISOs. Então, da 37122, que tem aí 80 indicadores no total, nós conseguimos atingir 64 dos indicadores, com 134 soluções e projetos já em andamento. A gente não considerou nenhum projeto futuro, a gente só considerou projetos que estão acontecendo na cidade. Tá? Então, a gente conseguiu atingir aqui 80% dos indicadores da 37122, com 134 soluções e projetos. E aí, aqui está só um exemplo, né? Para cada um dos códigos de relevância do indicador, economia, o código 0501, tá? Contrato de prestação de serviços municipais com política de dados abertos. Nós encontramos 21 soluções ou projetos. Sobrevivência de novos negócios. Nós encontramos 20 soluções e projetos. E assim por diante. Nós fomos colocando isso frente a cada um dos indicadores. Tá? Tem mais telas aqui, tá? Tem muito mais indicadores do que esses, mas eu não quis explorar o nosso tempo com isso. E também trouxemos, além da quantidade de soluções em cada um dos códigos de indicadores, nós trouxemos para o município a questão dos gaps. Quais foram os gaps que nós encontramos dentro da 37122 de cidades inteligentes? Então, energia elétrica e térmica produzida por tratamento de águas residuais, a gente não encontrou isso. Energia elétrica e térmica produzida por resíduos sólidos. Ó, aqui, onde está passando meu mouse, não sei se vocês estão vendo aqui, né? O código 1605, lixeiras públicas dotadas de sensores e telemetria. Então, como eu falei lá no começo, tem uma série de indicadores que foram gaps que não necessariamente precisam ser alcançados. Isso depende única e exclusivamente da estratégia, do plano diretor. Só para a sua... Desculpa interromper, mas para a sua informação, Marcelo, a Urban já está providenciando, viu? Porque foi apontado naquela reunião, o presidente estava aqui, é muito barato, é muito legal, otimiza a rota dos caminhões, é o tipo da coisa inteligente, já está sendo providenciado. Então, esses highlights que a gente está trazendo de gaps ajudam a permear ou a perceber quais são alguns indicadores
que podem elevar o nível de maturidade, ou seja, que a gente consiga atingir ainda mais o nível de maturidade de cada uma das ISOs. Aqui, dentro da ISO 37120, nós atingimos aí 89% dos indicadores. Dos 111 indicadores, nós atingimos 99, com 134 soluções aqui consideradas, tá? E aqui vocês podem olhar do lado, dentro desse outro que está muito pequenininho, né? Mas no anterior, da 37122, a maior quantidade de projetos está dentro de governança, economia e transporte. Da 37120, a maior quantidade de projetos está em transporte, educação e economia, e assim por diante. Tá? Então, não é em cada uma das ISOs, a gente está considerando os indicadores, por isso que é bom, a gente, como sugestão, né? Já que vai trabalhar dentro das ISOs, trabalha dentro das ISOs frente às 3, porque muitos dos indicadores atingem outros indicadores das outras 2 ISOs e também das ODS. E por último, da 37123, nós atingimos aqui 83%, com 57 indicadores atingidos de 68, com 97 soluções encontradas dentro da nossa pesquisa. E aqui, então, nós pesquisamos não só os secretários, o prefeito, mas também aqui a Urban e a Sabesp, que participaram dessas entrevistas. Pingando também, dentro do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, tá? Todos esses, para cada um dos itens, para cada um dos objetivos, olha a quantidade de indicadores que nós alcançamos, né? Cidades e comunidades sustentáveis, 123 indicadores. A justiça, instituição eficaz, 102 indicadores. Ou seja, isso daqui já serve de subsídio, por exemplo, para eu fazer um trabalho, um projeto de captação de recurso com organizações internacionais que tenham como prerrogativa você se fortalecer dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Aqui é só um gráfico para vocês saberem que tudo isso foi sistematizado, né, através de uma plataforma. Então, todos os indicadores estão registrados e, a partir de agora, o que a gente vai fazer é formalizar todas as evidências para que eu consiga ter a certificação. Eu preciso ter para a auditoria tudo registrado, todas as evidências registradas oficialmente com documentos, digitalização desses documentos e assim por diante. Com relação a isso, a todo esse trabalho, de acordo com a WCCD, aí, que é o órgão internacional, isso vai nos permitir, né, obter uma certificação padronizada globalmente. Então, não é um ranking criado por alguma organização privada a nível nacional. Um processo estabelecido de informação atualizada, isso é vivo, né? Todo esse dashboard que vocês estão vendo aqui, né, o primeiro passo vai ser treinar a nossa equipe, mas dentro do escopo é treinar gestores municipais para que eles possam retroalimentar esses indicadores com projetos que venham a ser estabelecidos dentro do município. Com isso, eu sempre fico atualizado dentro da plataforma em cima dos indicadores que já tinham sido levantados anteriormente. Dentro da WCCD, eles avaliam desde aspirantes até o nível Platinum de cada uma das ISOs. Tá? E, a partir desse levantamento preliminar que nós fizemos, nós alcançamos, dentro
Da 37122, a categoria Gold, com 64 indicadores, então. Da 37120, a Platinum, com 99 indicadores. E a Gold para as 37123, com 57 indicadores. Então, agora o nosso grande trabalho passa a ser a formalização de todas as evidências, primeiro, que nós temos que levantar dentro do município, dentro de todas as secretarias e outros órgãos também, como eu falei, EDP, Sabesp, Urban, outros órgãos que tratam de ações para cidades, tratam de ações que impactam nos indicadores de cidades inteligentes. E, junto com a ABNT, o nosso grande desafio é estabelecer parâmetros. Por quê? Vai ser a primeira cidade. Isso também é uma novidade para a ABNT. Então, a gente tem que definir quais são os parâmetros que vão dizer se aquele indicador que o município atingiu, ele é um nível aspirante, é um nível bronze, prata, ouro ou platinum. Vou trazer de novo o exemplo da ciclovia. São José, mano, se eu não me engano, eu tenho 120 quilômetros de ciclovia, não é isso? Aproximadamente? Acho que 144. 144 quilômetros de ciclovia. Isso é muito plana, né? Então, isso é bom ou é ruim? Que nível de... o impacto é de aspirante ou platinum para uma cidade de 700 mil habitantes? Né? Pode ser que você tenha, dentro de uma cidade com 100 mil habitantes, 5 quilômetros de ciclovia. Então, ok, ele atingiu um indicador, ele tem ciclovia, mas está muito baixo. Ou seja, eu vou avisá-lo de que o indicador existe, foi atingido, mas o nível ainda está muito aspirante. Para que ele consiga elevar o seu nível de maturidade para ISO XYZ, eu preciso ampliar a graduação aí de cada um dos indicadores para ele ir aumentando gradativamente o seu nível de maturidade em cima de cidades inteligentes. Eu vou parar aqui e vou trazer mais uma informação. Isso nós estamos fazendo com a ABNT, ok? Vamos fechar um parágrafo aqui. Uma outra frente que nós estamos fazendo com a ABDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, e o Inmetro, tá? É fazer uma classificação de maturidade, uma avaliação de maturidade, criar uma o escopo é exatamente esse, tá? Criar uma metodologia de avaliação de soluções para cidades inteligentes. Percebe que é diferente, ok? A ABNT, eu estou vendo o nível de maturidade da cidade frente aos seus projetos. Com a ABDI e o Inmetro, é uma avaliação das soluções para cidades inteligentes. Então, eu tenho diversas empresas que oferecem um serviço, por exemplo, de telemetria de energia elétrica. Ok. Qual o nível de maturidade desta solução que está sendo ofertada? O objetivo desse trabalho é estabelecer em cima de 17 parâmetros de conectividade, cibersegurança, disponibilidade, diversos itens que vão me dizer se aquela empresa está no nível bronze, prata, ouro ou platinum para a sua solução. E isso vai refletir, possivelmente em 2022, numa definição de facilitar para o gestor público qual é a solução que seria mais adequada ou mais confiável para que ele possa adquirir e colocar no seu edital, na sua licitação, e não correr o risco de fazer uma contratação de algo que tem um preço menor, mas que tem um risco enorme de ter algum impacto muito grave dentro do município.
o Mano falou aqui de semáforos inteligentes. Imagina a cidade inteira colapsada por alguém que invadiu o sistema e colocou todos os semáforos verdes ou vermelhos, ou seja lá o que for, tá certo? Então, esse é um outro trabalho que a gente está fazendo junto à BDI e o Inmetro. Ok? Agradeço ao Marcelo também pela exposição, assim como na apresentação do secretário nos deixou com água na boca também. Bom, nossa solicitação inicial foi de 1 hora de participação de ambos. Se possível, gostaria de pleitear mais uns 15, 20 minutinhos, se possível, para que possamos fazer uma interação com algumas perguntas e afins. Claro, da minha parte, tudo bem. Eu já fui adiantando aqui, eu já respondi umas 2 ou 3 aqui no chat para o pessoal que perguntou. Não sei se foi respondido a contento aí, vocês podem repercutir aí. Eu não vi ainda. Bom, eu vou, para organizar aqui, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou abrir primeiro por um comentário do secretário de Desenvolvimento e Inovação de Ribeirão Preto, Eduardo Molina, e em seguida abrimos para os demais aqui do grupo. Já foram algumas perguntas respondidas aqui no bate-papo. Quem quiser se manifestar, por favor, peça a palavra aqui, que a gente vai organizando pela manifestação. Obrigado, Cristiano. Primeiro é o seguinte, é um prazer rever o Mano e a Karen, né? O Mano esteve conosco aqui em Ribeirão Preto, ele tem investimentos aqui, e eu vi a Karen na RM Valley, né? Durante a rodada de negócios. Nós nos encontramos com cerca de, acho que foram um total 11 startups com soluções de GovTech, né? Inclusive a Visiona, e eu conversei com o Carlos Fri, né, da Fri Consultoria, que está apoiando a prefeitura no projeto da certificação. Eu vou fazer um comentário muito rápido, mas no fundo, sim, eu tenho um senso de urgência enorme, e o Mano já sabe disso, a secretaria é muito nova, o prefeito tem esse olhar da cidade inteligente, mas quando eu observo o que São José dos Campos tem hoje, eu percebo uma construção histórica por trás. É uma série de governos virtuosos, né? É um ciclo virtuoso com uma breve interrupção que acabou levando a cidade a ser uma referência nesse aspecto. Tem também uma característica local, que é uma base tecnológica muito forte no município, que eu acho que contribui com quadros, né? Com esse olhar, né? Mais inovador. Agora, o que eu enxergo, e aí a gente tem discutido com outras cidades, eu me reuni com, salvo engano, até agora foram 14 cidades, né? Só com São Paulo foram várias vezes, com São José dos Campos já foram 2 conversas, essa é a 4ª, na verdade, conversa, contando com a RM Valley, né? Então, buscando informações e principalmente para tentar enxergar assim, como que a gente acelera o nosso processo. O Ribeirão Sem Papel, que é a digitalização dos processos administrativos que nós estamos implementando aqui em Ribeirão Preto hoje, é uma pauta superada em São José dos Campos há mais de uma década. Então, se existe uma construção para fazer, um senso de urgência para que a gente adote não só as melhores tecnologias, mas também as melhores práticas de gestão. Esse é o olhar do prefeito Nogueira, esse é o olhar, mas isso não é usual. A gestão disso, a aceleração disso, exigem competências que às vezes a prefeitura não tem, a gente tem que buscar fora, né? Então a minha pergunta para o Mano, se eu pudesse fazer uma pergunta, essa eu já fiz para o Mano, fazer para o Marcelo, é como que a gente pega um município que tem um potencial enorme, que é o caso de Ribeirão, né, e dá um gás, né, no sentido de implementar muito rapidamente isso e eliminar esse gap, como o próprio Marcelo e o Mano trouxeram. Quer dizer, a gente tem aí um hiato em relação às melhores práticas. Por quê? Porque é uma construção histórica. Vocês não adquiriram isso do dia para a noite, né? Vocês falam em GeoSanja, para nós ainda é uma utopia. Vocês falam o nosso pessoal da Transerp, inclusive, teve recentemente aí, né? E foi visitar, justamente por causa da referência que é o modelo de vocês de área azul, né?
a gente ainda tá no bloquinho de papel. Quer dizer, como que eu ultrapasso isso? E aí tem um olhar que eu vi numa entrevista do Felício, do prefeito de vocês, que me chamou muita atenção. Ele me disse, nós não queremos ter os equipamentos, nós queremos comprar os serviços, né? Como é que vocês estão customizando, fazendo análise de custo-benefício, de se é melhor ter as câmeras ou contratar um serviço, né? Onde vocês não têm a titularidade da câmera, vocês têm acesso à imagem, porque me parece que é o caminho que vocês estão adotando em vários projetos, né? Molina, vamos lá. Você perguntou umas 3, 4 coisas juntas, aí eu vou tentar organizar. Vou tentar organizar um pouquinho a resposta aqui. Primeiro, eu acho sim que Ribeirão tem um potencial gigantesco e é só começar, porque é irreversível. Numa das respostas aqui do chat eu já escrevi. Isso é irreversível, né? As cidades vão se modernizar, ponto. Né? Você trouxe aí esse assunto, por exemplo, do CIPEX, né? Faz muito tempo que eu não vejo uma pasta amarela para assinar um processo aqui. Os processos que estão físicos aqui têm 15 anos. De 12 anos para cá, mais ou menos, é tudo digital. Então, assim, tirar isso da frente do gestor público é uma dádiva, porque aquela pacoteira não faz sentido. Você tem que ler aquilo tudo, Deus me livre. Então, você já disse uma coisa muito importante, que é o programa de procedimentos digitais. Eu acho que você tem que escolher mais uns 2 ou 3, talvez, ou 4, e começar por eles e botar energia e fazer. E como disse o prefeito, hoje ninguém quer desenvolver as coisas. Se pegar, por exemplo, a gente tem também núcleo de desenvolvimento das coisas aqui, é o pior caminho. O melhor caminho é você ver aonde que isso existe, vai conhecer e ver se você pode, ou diretamente com aquela instituição, ou eventualmente com uma startup, você rapidamente adquirir aquilo e adquirir serviço. Do Centro de Segurança e Inteligência, a prefeitura não é dona de nenhum parafuso. O contrato, que é um contrato que foi licitado por 100 milhões de reais para 4 anos, acabou sendo fechado por 30 e pouco, não, 40 e pouco. Foi uma empresa que o pessoal falou, não vai conseguir fazer, mas é coisa de chinês. Chinês não é para brincadeira, não. A empresa trouxe toda a tecnologia direto da China e montou aquela maravilha aqui. Você foi lá, Eduardo? Você foi no CSI comigo, não? Você foi lá no centro, naquele das câmeras, não, para ver? Cara, aquilo é maravilhoso, você tem que ir lá. Aquilo é outro mundo, né? Nós não compramos nada, a gente compra a imagem com a inteligência. O que a gente quer saber é o seguinte, o vagabundo pulou o muro, às 18, está aqui a imagem dele e a remessa do carro da polícia para lá. A gente quer isso. Quem é o dono da câmera? Qual é o software? Como que a câmera descobre que o cara pulou, que não é um cachorro? Isso é problema deles. A gente especificou o serviço que se quer. Então, é Smart City as a Service. O nome do projeto é SCAS. Smart City as a Service. E várias coisas são contratadas como serviço. Então, eu acho que a resposta para você é o seguinte. Escolhe 2 ou 3 grandes áreas. A primeira e mais importante, você já falou, digitalização de processos, né, de expediente diário. Digitaliza tudo. Vocês têm que ter alguma coisa de comunicação entre o cidadão e a prefeitura para ele demandar o serviço que ele precisa, revisar o carnê de IPTU, pedir a segunda via, pedir uma certidão. Me parece que o Prefbook é um bom caminho, né? Há outros, mas o Prefbook é um bom caminho. Acho que no segmento de segurança pública tem que ter um centro de inteligência como esse, que envolve câmeras por toda a cidade e inteligência, para você despencar os índices de segurança pública. Dá uma olhada depois nos índices de segurança daqui, para você ter uma ideia. É inacreditável. O ano de 2020, numa cidade de 700 mil habitantes, eu já falei para o Eduardo isso, nós não tivemos nenhum latrocínio aqui na cidade, 0. Porque tudo muito monitorado. Bom, enfim, escolhe 3 ou 4, vai para especificações modernas, compra tudo como serviço. É isso. Uhum. Bom, eu vou contribuir dizendo que isso é não só para a cidade inteligente, mas está sendo inevitável, né? Está tudo caminhando para serviço. É muito mais, principalmente para o poder público, a contratação via serviço tira das suas costas, tira esse peso de manutenção e tudo mais. Uma segunda coisa, né, Molina? Precisa
ter alguém. Quem é que vai tocar à frente de cidades inteligentes? Se não tiver uma pessoa que interaja com as secretarias, interaja com aqui o Parque Tecnológico, interaja com conheça as soluções e dê o eco necessário dentro da prefeitura, fica muito mais lento. Pode até ser que aconteça, mas tem que ter alguém responsável por levar esse conceito para dentro do município, né? Aqui em São José, eu não sei se tinha uma pessoa específica cuidando disso, humano. Eu acho que o parque fez esse papel com diversos atores ao longo dos anos, começando pelo Kojima e terminando aqui por mim, que estou de plantão aqui. Mas muitas pessoas fizeram esse papel. Toda vez que eu vejo uma novidade, Marcelo, que você me conta, alguma das conquistas aí da turminha, o Marcelo tem 160 startups dentro do parque. Quando alguém emplaca algum negócio legal, eu já levo para a prefeitura, porque é assim que funciona. Que pegar na fonte. Então, foi um processo, como o Mano disse, né, de construção, e o parque foi o batedor de bumbo nessa questão aqui. Precisa ter um batedor de bumbo dentro da prefeitura. Quem é que vai tocar isso? Vai falar de cidade inteligente? Não é fulano de tal, é o cara que está cuidando disso para facilitar a interlocução, o canal de comunicação e alguém que vai prestar conta do que é que está sendo feito. E um prefeito que está na vibe, né? Porque aqui a coisa mais linda é o Felício estar por dentro de tudo, acompanha tudo e demanda tudo. Então, o prefeito também tem que estar ciente, né, que é um processo irreversível e que Ribeirão vai se modernizar como cidade inteligente. Isso vai acontecer. Vai acontecer mais ou menos na gestão dele, depende um pouco da atitude dele, né, de ser mais aberto, mais interessado e dar mais espaço para que pessoas proponham coisas. Tem coisa que tem custo zero. Falei para o Eduardo outro dia, né? Uma das coisas mais inteligentes que foi feita aqui na cidade foi o próprio prefeito que fez. Ele estava rodando nas UBSs, né? E ficava vendo lá muito problema ali na entrada. Eu falei, escuta, cadê a pessoa, o gerente da UBS? O gerente da UBS fica numa salinha lá no fundo. Está errado. Põe o gerente da UBS aqui na frente, tira ele do fundo, põe ele sentado aqui. Reduziu 90% do problema. Qual foi o custo disso? Nenhum. Então, assim, isso é uma baita de uma ação de cidade inteligente. Por que o gestor da UBS ficava escondidinho lá no fundo tomando café e o pau comendo lá na entrada? Bota o gerente sentadinho ali. A gestão das UBS mudou da água para o vinho, com custo zero. Então, precisa abrir um pouco a cabeça. Esse negócio de cidade inteligente não é só tecnologia. Muitas coisas passam por tecnologia. A gente aqui se baseia toda a garantia de que não vai ter invasão de APP, que não vai ter abertura de loteamento clandestino, que vai atualizar os carnês de IPTU rapidamente, tudo com base na Visiona. Aí tem que ter tecnologia, não tem jeito. Mas tem coisa que não precisa. Acho que o Gasparini queria falar, pediu a palavra aí. Rapidamente, saudar aos dois palestrantes aqui, parabenizar, foi excelente o material que vocês disponibilizaram hoje, viu? Parabéns ao Instituto aí por essa iniciativa, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Karen, eu aqui, junto com o vereador Marcos Papa, estamos nessa reunião representando o Poder Legislativo de Ribeirão Preto. E o nosso maior interesse, Karen, é entender qual que é a sinergia que impõe esse processo em busca de uma cidade inteligente entre o Poder Executivo e o Legislativo. Vocês tiveram essa sintonia com os vereadores aí na cidade? Que tipo de contribuição? Hoje nós temos essa comissão permanente aberta na Câmara, né? Já estamos fazendo reuniões mensalmente aí sobre a presidência do vereador Marcos Papa. Mas eu sinto que falta essa sinergia entre os poderes para que a gente possa ter uma agenda produtiva única na nossa cidade, né?
E a outra pergunta que eu queria saber se São José dos Campos já tem o Conselho Municipal que toma conta desse assunto, envolvendo todas as entidades civis aí, Associação Comercial, Industrial da cidade, institutos como o 2030 que possam estar participando também. Existe essa participação da sociedade civil organizada e da Câmara Municipal aí junto com vocês, Karen? Excelente, excelente mesmo a sua colocação, porque veja a importância do Poder Legislativo estar acompanhando, por exemplo, a montagem do Centro de Segurança e Inteligência. Veja o tamanho, né, da importância dos vereadores estarem absolutamente acompanhando isso, dando sugestões, estando totalmente a par para poder falar com a população, explicar. Porque, por exemplo, teve um momento que o pessoal falou: o prefeito vai encher de radar. Os próprios vereadores, eles iam nos bairros, né, nas suas áreas de atuação e vereança, e diziam: olha, não é nada disso. O número de radares está ficando... Vai aumentar um pouco, sim, mas é pouco. Das 1.000 câmeras, eram no máximo 100 novos aparelhos que iam ter o poder de atuações de velocidade, de infração de trânsito. O restante é imagem para analítico de inteligência de situações, atitude suspeita, furto, roubo, invasão de propriedade, perímetro protegido, subtração de conteúdo, tem um monte de coisa, né? Então, os vereadores mesmos trataram de disseminar isso pela cidade. Aqui a gente tem o hábito, para você ter uma ideia, nesse projeto mesmo do SCAS, eu tive em 2, mas deve ter tido umas 6 ou 7 reuniões durante a elaboração do edital do SCAS, com sugestões dos vereadores, a reunião de bancada, que acontece toda quinta tarde, o pessoal senta, né? A gente tem uma situação muito privilegiada aqui, eu não sei como é em Ribeirão, aqui dos 21 vereadores, 18 são da base e são muito colaborativos, é uma coisa... isso é assim sempre aqui, né? Existe uma tradição de alinhamento entre executivo e legislativo que eu considero absolutamente vital para a cidade andar, senão não anda, né? O legislativo tem uma posição central nessa conversa toda, né? Eu te diria que o legislativo participa em muitos casos, menos tecnicamente, mais politicamente, mas em alguns casos também tecnicamente, dando sugestão. Será que dá para fazer aquilo? E é muito simples isso acontece olho no olho em apresentações. Isso vale para todos os projetos, né? Os vereadores frequentam o Parque Tecnológico, vêm sempre aqui, né? Estão sempre a par de tudo, de vez em quando passa para tomar um café, o que está acontecendo de novo. É porta aberta, aqui é porta aberta. Tem conselho municipal aí, Karen? Não. Ele falando que você é o Roberto aí, ele está falando não. do Karen. Não, eu tô aqui chupinzando o micro da Karen para pegar esse sonzinho melhor aqui. Eu vou aproveitar o embalo, fazer um questionamento sobre mudanças legislativas que São José dos Campos implementou. Vocês possuem alguma legislação mãe, digamos assim, que deu base para os avanços enquanto cidade inteligente? São várias legislações implementadas, existem algumas que são prioritárias que poderiam ser replicadas em Ribeirão Preto. Então, esse contexto de avanços legislativos que a cidade implementou. Olha, eu acho que é mais para mim de novo, né, Marcelo? É institucional isso daí. Mas se você quiser complementar, você fica à vontade. Até se você puder complementar depois com a lei de inovação para as startups. A cidade criou, no primeiro bimestre que o Felício assumiu, foi criada uma lei muito simples, mas muito simples, chamada Lei de Inovação. Tem uma página. O que diz essa lei? Para resumir para vocês aqui, quem tiver uma solução disruptiva, que traga uma inovação importante, mas não alguma coisa que já exista no mercado de prateleira, né? Não é um aplicativo como outro, não. Quem tem uma solução disruptiva, está propondo alguma coisa com alto grau de inovação, procura a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento, a gente rapidamente entende, é um negócio disruptivo. Por exemplo, apareceu um pessoal aqui que está criando uns besouros desse tamanho aqui, esse besouro é meio anabolizado, esse besouro come lixo. Então, uma vez por semana, um caminhão da feira de sexta-feira vai lá com a sobra da xepa da feira e vai para uma área que a gente separou aqui. Esses besouros vão trabalhar e esse besouro produz lá um material que serve como ração para porco. Não serve para boi por causa da transfusão da febre, aquela do... Como é que chama? Aquela do bovino? Aftosa. Não, aquela outra lá da... Vaca louca. Da vaca louca.
Então, mas para porco serve. Então, você vai fazer uma fábrica de ração para porco com base em lixo da feira. Está resolvendo duas coisas. Está tirando lixo que vai para o aterro e está vendendo um produto de alto valor proteico aí para os interessados. A gente tem algumas fazendas que engordam porco aqui na região. E tem mais. O besouro, quando termina o ciclo de vida dele, ele mesmo serve como alimentação para a galinha, altamente fortalecedor do esqueleto do pintinho no começo da vida. Diz que dá de 8% a 10% de redução de quebra dos pintinhos que morrem por ter esqueleto fraco. Esse pintinho de hoje é tudo meio né, industrializado. Então, o próprio corpo do besouro triturado, misturado não sei o quê, melhora o esqueleto do pintinho novinho e vai aumentar a produtividade das granjas aqui da região. Então, assim, é altamente disruptivo, concordam? É muito maluco um negócio desse. Você precisa ver o besouro desse tamanho, anabolizadão, assim. Um besouro não é qualquer besouro, é um besourão Rambo. Então, isso tá vindo para cá, isso foi desenvolvido, né, lá em parceria com a USP e está instalando aqui. Eu acho que vai ser uma startup de muito sucesso. Então, assim, a gente olha para um negócio desse, em 5 minutos o cara me convenceu que é disruptivo. Aí pedi uma documentaçãozinha básica, assina, já está lá começando a se organizar. É a lei da inovação, que foi talvez a mudança de marco legal mais significativa. É uma lei para vocês, vereadores experientes aí, né, ridícula. Ela é muito simples, traz a solução, experimenta na cidade e depois de 6 meses a gente faz um atestado dizendo, ó, funciona. Ele pode usar esse atestado em futuras licitações. De pontos de marco legal, acho que só esse. Não precisa de grandes coisas. Nada do que nós falamos aqui precisa de mudança legislativa. Você pode introduzir na cidade com acompanhamento do poder público. Exatamente. E principalmente, né, se falando... Hoje em dia, acho que nem principalmente, mas se falando de soluções para cidades inteligentes, a grande vantagem que as empresas, não só as startups, porque eu estou falando, porque tem empresa grande que está desenvolvendo soluções e precisa colocar essa solução para rodar em algum lugar. Tá? Você ter uma lei como essa, que proporciona a transparência e a possibilidade do município implantar esse piloto, que muitas vezes pode ser gratuito, né? Mas que seja a um valor irrisório para o município, que ele possa implementar isso e testar, rodar, e deixar com que o município utilize, veja qual foi a grande vantagem que ele trouxe, e ele possa criar indicadores, e aí, falando de atrair novas empresas para dentro do município também, que ele possa vender isso para outros municípios. Porque muitas dessas soluções que a gente fala para as cidades inteligentes, não são só para cidades inteligentes, são para a indústria, são para varejo. A gente está falando de IoT, internet das coisas, inteligência artificial. Estas soluções que muitas vezes servem para cidades, servem para outros segmentos, diversos segmentos. E se ele tiver a prova de que isso funciona, aquilo passa a ser uma receita, inclusive para o próprio município. E nem você está revertendo isso. E nem sempre funciona. Deixa eu contextualizar um pouquinho para o dia a dia de vocês aí, gestores públicos, né? Isso tudo que o Marcelo falou. O Marcelo é muito técnico, a linguagem dele é muito técnica, né? Mas, por exemplo, uma empresa de Israel disse que tinha uma luminária que, ao mesmo tempo que ela iluminava, ela também fornecia Wi-Fi, através de sistema de rede mesh, que uma conversa com a outra. Aí ela falou, tá bom, então vamos botar numa praça, num parque aqui. Aí fizemos todo o perímetro do parque com essas luminárias. De fato, iluminava muito bem, viu, Marcelo? Só que a parte de internet era uma porcaria. Então, que vantagem tem? Nenhuma. Essa tomou pau na inovação. Não foi dado atestado para ela. Teve um outro cara que inventou um moinho que, colocado lá no aterro sanitário, separava as coisas muito mais eficazmente. Essa funcionou. Teve uma startup aqui do Marcelo, que faz parte do cluster dele de TI, que fez uma propositura de colocar um sistema que ele procura gargalinhos do sistema de saúde. Então, por exemplo, alguém está lá no hospital municipal e está de alta, só que o médico não vai passar lá hoje. Por algum motivo, o médico não vai passar lá hoje.
né? E aí, puxa, uma sexta-feira, só vai passar na segunda. Ficou um cara ocupando a UTI, sexta, sábado e domingo, quando bastava ter tido uma visita daquele médico, dava alta para o cara na sexta. Então, esse sisteminha ficava procurando, esse cara não pode ter alta porque ele precisa tomar um último antibiótico para poder ser liberado para casa e o antibiótico não está naquela unidade, mas tem um antibiótico ali na farmácia central. Então, o sistema procurava todas essas pequenas operações logísticas de saúde, otimizava, e resumo para vocês, caiu de 12 para 9 dias o tempo médio de permanência do cidadão numa UTI. Olha quanto vale isso, senhores vereadores. Só tomando conta das bobaginhas que acontecem no dia a dia do sistema. O médico que não pôde passar, o remédio que faltou, a assinatura do parente que não passou. Então, tem gente cuidando disso. O senhor tem que passar aqui hoje. Não, o senhor tem que passar hoje. Assina o prontuário para poder dar alta para o paciente. Entendeu? Não, isso são coisas muito simples, só que é um mundo delas, né, Gasparini? É um mundo de coisas que são gerenciadas por esse aplicativo de uma startup do núcleo do Marcelo. Sensacional. Infelizmente, não deu certo a aquisição aqui no município. Eles venderam para outros municípios, fiquei pé da vida. Essa maravilha funciona em outros municípios e não funciona aqui. Bom, eu vou dar vazão aqui a alguns questionamentos. 8666. Desculpa, eu interrompi o secretário. Quer complementar? Não, só dizer que não deu certo por causa da 8666. Que é a lei de licitações, né? Que é uma porcaria, para não falar outra coisa. Bom, vou dar vazão aqui à fila. O vereador Marcos Papa, presidente da Comissão de Desenvolvimento, pediu lá atrás para complementar o vereador Gasparini. Peço sempre, muito conciso, Papa, mas vou reforçar sempre a sua técnica de concisão e depois abrir para o Marim, que é um dos coordenadores do Instituto Ribeirão 2030, tem alguns questionamentos também, e encaminhamos para o encerramento. Acho que não vamos deixar o secretário e o diretor do Parque Tecnológico passarem fome aqui com a nossa reunião, né? Já vão encaminhar para o almoço. Então, mais 5 minutinhos encerramos. Papa? Rapidamente, obrigado, Pavini. Rapidamente, me dirigir ao Marcelo. Marcelo, nós aqui, não sei se você estava comigo na delegação brasileira do Congresso Internacional de Parques Tecnológicos em 2009 nos Estados Unidos, mas eu queria, assim, todos nós estamos encantados com a apresentação, com a facilidade de resposta. A minha pergunta para você é como é o teu nível de diálogo com a Secretaria de Desenvolvimento e a Prefeitura? Como é que é esse fluxo de diálogo? Você que está na ponta aí, né? Eu ia falar Superapar, que é o nosso aqui de Ribeirão Preto, né? Você que está na ponta aí do Parque Tecnológico de São José dos Campos, a gente sabe que vocês têm essa ênfase aí da aeronáutica, mas como é que a minha pergunta é como é que é o fluxo de conversa de vocês com a Secretaria de Desenvolvimento e a Prefeitura? Bom, com o Mano é uns 10 passos, mais ou menos. Se eu atravessar o corredor aqui, eu caio na sala dele. E o fluxo de informação, não só com ele, tá? A Karen aí, com a equipe dele. Porque o Mano está, muitas vezes, em diversas atividades, mas a gente usa toda a equipe para fazer essa comunicação. E com os outros secretários, praticamente tem o WhatsApp de todo mundo aqui, eles me acessam a hora que quiser. O Felício também, o prefeito do município aqui, ele é muito autônomo, né? Digamos assim, ele não precisa de ninguém para falar com ele. Quer falar com ele, pode falar com ele mesmo, e ele também tem esse retorno muito rápido das coisas que ele gosta e das coisas que ele não gosta. Então, é muito aberto esse canal de interlocução, muito transparente. Isso nos ajuda muito. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos. Marim, seus questionamentos. Bom dia a todos. Eu queria só um esclarecimento. Se a busca de soluções está baseada principalmente na compra da solução como serviço, isso representa um enxugamento da máquina pública. Isso já está ocorrendo ou isso está em planejamento? Olha, o exemplo mais cabal
eu comentei muito rápido, até me perdoe mais uma vez, foi muito rápido. Eu costumo fazer essa apresentação em 1 hora e 15, explicando cada slide. Foi hoje uma correria, mas está tudo certo. Por exemplo, naquela questão que eu citei en passant, da Secretaria de Urbanismo, que ela aprovava de 17 a 20 projetos por ano de loteamentos na cidade, e de repente se deparou com 58, e é um efeito pandemia, e eu tenho certeza que em Ribeirão não deve ser muito diferente, Molina deve ter esse acompanhamento aí, o pessoal ficou com o cabelo em pé. Como é que vai fazer? Vai ter que triplicar a Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade? Não. Manteve-se basicamente a mesma equipe, mas colocou-se todo o sistema de tecnologia. O Gelsan já resolve muito do que era feito antigamente com a equipe original, e o trâmite digital, né, dos processos é outra parte importante, e o prefbook, como porta de entrada, economiza muitos tempos, não tem protocolo. Ou seja, colocada a tecnologia nesse ambiente da CEURBS, foi possível triplicar, quase triplicar, a entrega da aprovação de projetos sem grandes aumentos da equipe. Eu acho que deve ter aumentado talvez 10% a equipe, porque eu sei que algumas pessoas foram deslocadas para lá na topografia, mas é bobagem. Então, assim, a sua resposta é sim, né? Se não colocar tecnologia, você não abre o espaço para o enxugamento de equipes em certos setores. É uma grande verdade essa, né? Colocando bons sistemas, né, você reduz. Então, por exemplo, no caso da segurança pública, não tem mais que ter o mesmo número de equipes, porque elas não têm que ficar buscando, rodando por toda a cidade com motorista, não precisa. As equipes já saem com o planejamento feito. Hoje eles vão aqui, já tem tudo que eles vão fiscalizar, eles já sabem o que é. Por quê? Porque o sistema de visão alta já passou para eles. Então, você pode ter menos equipes fiscalizando mais. Então, a sua pergunta é excelente. Do ponto de vista de economia de recursos humanos, né, bons sistemas colocados reduzem a participação direta do homem. Se você ainda compra serviço entregue, melhor ainda. Maravilha. Bom, dando seguimento, então, 2 breves perguntas que foram feitas aqui no bate-papo, encerramos aqui as perguntas. Uma é do Dr. Verri, sobre como as empresas e a sociedade participam desse processo. Já foi respondido, mas caso alguém queira complementar algo. E outra sobre custos. Se vocês têm algumas estimativas de custos, tanto de manutenção quanto de início de alguns sistemas aí apresentados. Isso é algo muito fora da realidade de Ribeirão Preto. Posto isso, passamos a palavra para o Molina, secretário de Ribeirão Preto, tecer alguns comentários sobre a Lei de Inovação em Ribeirão Preto, e aí, sim, encerramos. Vai, Marcelo. Eu acho que a relação com a comunidade, através do aplicativo da Prefbook, já é uma grande saída, né? Mas tenho absoluta certeza que isso dá para ser muito mais intensivo, né? Nesse trabalho que a gente vai fazer da certificação, a gente vai perceber, tenho certeza, que existem muitos outros canais que podem ser utilizados para engajamento e participação da sociedade. A construção de diversas frentes aqui com a prefeitura, desde o plano diretor, foi muito participativo. Agora, especificamente de cidades inteligentes, eu entendo que existe uma imensidão de coisas, de tecnologias que podem ser implementadas, que vão ainda mais fortalecer essa comunicação com a sociedade. No caso empresarial, não posso deixar de levantar o papel do parque tecnológico, de ter essa relação muito aberta com todas as empresas. A gente está falando só internamente aqui de 140 empresas, mais 180 empresas que são dos clusters, que não necessariamente estão no parque. Então, a relação, o canal de comunicação com as empresas é muito
muito intensa pelo Parque Tecnológico. Então, essa relação nos facilita na hora de, por exemplo, vou trazer um exemplo aqui do secretário de Sustentabilidade. Um dos itens aqui que a sociedade, acho que trouxe também como uma cobrança, né, é que nós tínhamos, através da Visiona, por exemplo, o alerta de lugares que estão sendo invadidos, né? De lugares que eu digo são de preservação ambiental. O Manara trouxe para a gente uma dor aqui que foi eu queria saber, antes de ter a intervenção ambiental, o impacto, eu queria saber como as máquinas estão se dirigindo para lá. Então, ele trouxe essa demanda, a gente fez uma interposição aqui com as empresas, e nós temos pelo menos 4 soluções aqui de rastreabilidade das retroescavadeiras, ou seja, de todas as máquinas que podem fazer o impacto antes de acontecer. Então, essa comunicação está sendo muito intensificada, não só da sociedade com a prefeitura, mas da prefeitura com as empresas também. Maravilha, Marcelo, obrigado. Passo para o Molina, então, para ter alguns comentários sobre a lei de inovação aqui em Ribeirão Preto. Vou ser rápido, na verdade, o que eles construíram em São José não é fruto de realmente várias sucessões, várias administrações virtuosas, né? Eu acho que a gente tem condições de construir algo semelhante em Ribeirão, e o 2030 tem um papel fundamental nisso. Acho que a nossa sociedade tem que ficar mais vigilante. Eu acho que a gente tem que trabalhar para que haja uma continuidade administrativa de qualidade. Em relação à legislação, São José, que é muita informação, eles não conseguem passar tudo, mas São José também estão na nossa frente, não só na lei de inovação, a deles inclusive surge antes, né, da nova lei de licitações, que permite esse passo de comprar da startup, antes do marco legal das startups, que está para ser regulamentado, né, mas já prevê essa possibilidade, que eles se adiantaram, né, mas eles têm outras leis que estão na nossa frente. Recentemente, por exemplo, a nosso pedido, o prefeito criou uma comissão para preparar o alvará responsável imediato em Ribeirão Preto. O alvará responsável, que é algo que tira massa de serviços da Secretaria, né, de Planejamento, porque joga a responsabilidade para o arquiteto, para o engenheiro, é algo que é uma realidade em São José dos Campos há muito tempo. Então, sim, há que trabalhar as nossas leis, há que ter, e aí o apoio da Câmara é fundamental, né, porque nós estamos atrasados também nesse aspecto. Nós estamos desenvolvendo a Lei Municipal de Inovação, assim como estamos trabalhando em cima, né, do Conselho de Desenvolvimento, Inovação, Ciência e Tecnologia, que é uma proposta que já foi debatida na Câmara a partir de uma iniciativa do vereador Gasparini. Quer dizer, é um trabalho, nós estamos com várias frentes diferentes e também cuidando da lei de parcelamento e uso e ocupação do solo, que aqui em Ribeirão Preto eu entendo que ela precisa ser muito aprimorada para permitir um desenvolvimento econômico mais fluido, né? Nós temos muitas travas, muito burocrático o nosso processo como um todo, e isso, a origem é nas leis. São José dos Campos também trabalhou com leis, tem leis melhores hoje. Em vários aspectos, São José dos Campos tem leis melhores. E, repetindo, é fruto desse ciclo virtuoso, de gente olhando os detalhes, tentando melhorar. A principal inovação de São José dos Campos, eu acho que é identificar as dores do cidadão, identificar as dores dos empresários e trabalhar aos poucos com tecnologia, leis, né, e medidas que vão melhorando.
a cada dia um tijolinho, né? E aí, ao final de alguns anos, você tem paredes inteiras, edifícios inteiros construídos. Até a modelagem do Parque Tecnológico, que é um modelo de contrato de gestão por entrega, é um outro caminho institucional diferente do que adotamos aqui em Ribeirão Preto. Então, assim, nós temos muito para trabalhar, acho que São José é um belo exemplo, a gente está de olho e vamos continuar conversando. Muito obrigado, Mano, obrigado, Marcelo, e obrigado 2030 e a todos aqui por essa oportunidade. Eu que agradeço, Molina, mais uma vez, né? E a todos vocês, a paciência e eu acho que existe uma afinidade muito grande, né? Entre os prefeitos e isso é bom, que a gente consiga. Eu acho, inclusive, um tema que não foi falado aqui e que vale muito a pena vocês conhecerem, né? É o IPLAN, o Instituto de Pesquisa e Planejamento do Município, que tem 3 ou 4 soluções, 156 é uma delas, a gestão do plano diretor foi outra delas, eles têm soluções pesadas lá de tecnologia para a gestão de cidades. O IPLAN é uma conversa muito boa para o Instituto Ribeirão aí ter também com o Ronaldo. Eu acho que já te passei o contato deles. Vale muito a pena uma visita conjunta, né? E um pessoal daqui conhecer aí, um pessoal daí conhecer aqui, porque eu acho que é muito amistosa a relação entre os prefeitos e as cidades. Isso é bom demais. Isso é bom demais. Sabe, vocês fazem coisas aí muito interessantes, né? Que a gente, toda vez que eu vou aí, eu sempre vejo algumas coisas, né? Que são interessantes. Eu converso com o Molina sempre que possível e acho que vocês têm oportunidades enormes aí. A gente tem aqui quantas startups do agronegócio, Marcelo, no parque hoje? Abre o microfone. Só de agronegócio, eu acho que eu vou colocar também mais ou menos. As do APL, tá? Umas 25, 20? 26. Então, veja quanto que a gente pode aproveitar de vocês, que são os craques aí do setor, né? Do setor do agronegócio. Vocês estão dentro da região do agronegócio intensivo, né? A gente aqui entende de inteligência artificial, programação, satélite, sensores, IoT, e a agricultura caminha para isso. Por isso o sucesso do dia de agronegócio na RM Vale TI, né? Porque muitas soluções tecnológicas vão trabalhar no mercado para vocês. Mas quer lugar melhor para a gente trocar figurinha do que está por aí e enxergar possíveis oportunidades para desenvolvimento aqui? É sensacional. Eu acho sensacional a aproximação de uma cidade como as nossas. Acho que nos dois sentidos. É uma via de duas mãos. Ninguém é melhor que ninguém, não. Isso que o Molina fala, a gente provavelmente faz um monte de bobagem, um monte de áreas também. E precisamos aprender com boas práticas e boas experiências daí. Então, acho que politicamente, por exemplo, vocês estão bastante avançados em relação à nossa região. É muito mal organizada politicamente. A gente não consegue fazer uma bancada grande de deputados. Tem muito que aprender aí com o trabalho que vocês fazem. E a cidade, eu acho que na parte de saúde é referência nacional, né, para não dizer global. Então, a gente tem muita coisa para aprender na área de saúde que nos interessa bastante. A gente tem recebido algumas empresas de saúde vindo para cá ultimamente para fazer soluções de medicina à distância, sensores da área médica, então logística da área médica. Tudo isso dá para trocar figurinha muito bem aí com o Supera Parque e com vocês. Será um prazer. Estou aqui à disposição. O que a gente puder contribuir, conte com a gente. Se a gente não puder, a gente não sabe, não tem jeito, a gente não faz. Mas o que a gente tiver ao alcance aqui, contem conosco. O Parque Tec, inclusive, eu acho que o Parque Tec de São José mereceria uma visita estruturada de um grupo de vocês. Até estou achando o máximo o legislativo presente aqui. De repente, algum acordo de cooperação, né, que o legislativo costure aí entre os parques. Tem tanta coisa aqui para ser imediatamente aplicada a isso e está de prateleira. E outras a serem desenvolvidas em conjunto. Por que não? Entre o Instituto Ribeirão e o IPLAN. Por que não? Bom, vou aproveitar para agradecer novamente o Marcelo e o secretário pela disposição de estar conosco aqui. Vou encaminhar para o Maurílio, nosso vice-presidente, até que citaram o agronegócio, vou levantar a bola para ele, quem puder
assisti a entrevista que ele deu no Globo Rural nesse domingo, está disponível no Globoplay, excelente, fez um panorama sobre o etanol excepcional. Maurílio, nosso vice-presidente, por favor, faça as honras do encerramento e depois passamos para o Marcelo e para o secretário, caso queiram fazer algumas considerações finais. Eu só tenho que parabenizar o Ribeirão 2030, a pessoa do Gerson e todos os membros que estão aqui assistindo essa aula que nós tivemos hoje aqui, por ter feito essa aproximação de São José dos Campos com Ribeirão Preto. Fiquei muito feliz em saber da proximidade administrativa que existe entre as duas cidades. E as coisas que eu ouvi muito importante foi um pouco de harmonia de poderes, que o secretário falou com muita propriedade, né? E a inovação e desenvolvimento econômico, né? Que é uma coisa fundamental, tal. E secretário Alberto Marques, sensacional é o senhor, viu? Sensacional é o senhor. Parabéns, viu? Parabéns. Espero que o Molina, que é o nosso secretário, que é uma pessoa também que tem uma capacidade muito grande, que ele possa usufruir toda essa abertura que o senhor dá, toda essa facilidade, a questão de o senhor conhecer bem a Ribeirão, estar aqui uma vez por semana. Eu vou até falar com o prefeito Nogueira, que eu sei que ele é amigo do prefeito aí, eu acho que aí São José tem uma continuidade administrativa maior do que a nossa aqui, graças a Deus o Nogueira conseguiu se reeleger, isso foi ótimo para Ribeirão. Nós temos muitas características em comum, por exemplo, a nossa incapacidade política de eleger representantes é idêntica, né? Isso a gente pode dar mão e sair por aí, né? E dizer que eu tive um prazer enorme. Normalmente, hoje eu não estava programado para estar aqui um pouquinho, acabei ficando a reunião inteira, porque realmente valeu a pena. Se eu pudesse fazer um comentário, já que o senhor provocou com o agronegócio, agora o Pavini idem, né? Mas aí a culpa é exclusivamente do segmento, eu não queria nem, por gentileza, que o senhor me poupe disso, porque... Mas aqui em Ribeirão, por exemplo, agora fizeram uma festa danada, puseram um ônibus, eu sei que o senhor é favorável à energia elétrica para a movimentação. É bom porque vai ser toda uma frota movida a um pouquinho com energia limpa, que é a hídrica, né? Mas muito com... E no resto do mundo, muito com carvão, com petróleo, né? Isso não tem dúvida. O Brasil tem uma solução que começou com o professor Stumpf em São José dos Campos, né? E que o setor não soube aproveitar lá atrás para motor a álcool. Melhor, né? Isso esse é outro assunto que não vale a pena a gente nem tocar de leve, mas esse é uma pena para o Brasil, porque, na verdade, nós estamos anos-luz à frente nesse assunto e estamos apanhando feito vaca na horta por falta de saber comunicar, por falta de saber se comunicar no amplo sentido, né? Não é só do setor. Mas para mim foi muito bom. Secretário, olha, parabéns ao senhor, parabéns à sua equipe, parabéns à administração. E Ribeirão, com a chegada do Molina, está fazendo um esforço muito grande. Eu acho que tinha outras pessoas aqui, autoridades do Poder Executivo. Agradecer ao pessoal do Legislativo que estava aí, e ver que o senhor tem uma proximidade muito grande com todos, e dizer que isso é muito bom. Eu não sabia dessa proximidade São José Ribeirão. Parabéns a todos, muito obrigado. Eu, como Ribeirão 2030, tenho que agradecer muito a todos e desejar uma ótima semana para todos. Muito obrigado. Obrigado ao senhor. Deixa eu só fazer um comentário. Eu sou engenheiro naval, sou formado na Poli, na USP, e o meu paraninfo foi o Gurgel exatamente no momento decisivo do Programa Brasileiro do Álcool, e o senhor tem toda a razão. O Brasil perdeu uma oportunidade histórica que nós tínhamos a faca, o queijo, a goiabada, a fome, tudo, mas não conseguimos fazer mal. O senhor tem toda a razão. Seu resultado. O discurso dele na minha formatura foi uma coisa belíssima, falando exatamente disso. O senhor é formado aí no ITA? Não, meu irmão é italiano, eu sou politécnico. Isso é uma disputa boa, mas o ITA ganha, parece. Os caras do ITA aqui são fortes.
Muito obrigado mais uma vez, agradeço a todos. Molina, você já sabe, não custa repetir. A porta aqui é aberta, você vem, já te falei que a gente se vira, ó, damos um jeito aqui, você fica até na minha casa se precisar. Mas a gente vai trocando figurinha e quando eu estiver aí, você pode me levar para comer de novo aquela comida lá que tá maravilhosa. Como é que chama lá? Comida... Eu levei ele no Epicurista. Oh, coisa boa. Muito obrigado, viu? Obrigado a todos. Bom, secretário, o senhor vê que o Molina é mão na massa, né? O senhor vê que o gabinete dele é na rua, né? Não. E, ó, eu queria, já que está todo mundo agradecendo aqui no chat, eu queria agradecer a dona Karen aqui, porque eu fiquei fora os últimos dias, estava de férias, e ela que tratou de tudo, cuida de tudo, tudo funciona. Então, gente certa no lugar certo. Dona Karen aqui. Obrigada a todos. Pessoal, obrigado também. Continua o Parque Tecnológico, está todo aberto para vocês. Você já tem os canais necessários para nos acessar. Só trazer uma informação, dentro do cluster de TI, aqui, através do Parque Tecnológico, nós formamos a rede de clusters de TI. E Ribeirão Preto é um dos integrantes dessa rede. Tá? São 6 APLs, Arranjos Produtivos Locais, são 6 APLs no estado de São Paulo, e Ribeirão Preto é um dos APLs dos quais a gente está conectado. Tá? Além do próprio Dalton aí, que está com vocês, a gente tem muita afinidade de muitos anos com eles. Então, total abertura para vocês. Fiquem à vontade para nos acessar. Maravilha. E vamos seguir a sugestão que vocês deram de estreitar ainda mais os laços. Vamos criar uma comissão, uma comitiva do nosso grupo aqui, e será uma honra poder conhecer o trabalho de vocês. Agradecer novamente a Karen por ter viabilizado esse encontro, ao Gerson, que está se debruçando sobre o tema, ao Carlos Alencastre, secretário de Infraestrutura, que está conosco até agora, ao Molina, ao Papa e ao Maurício Gasparini, pelo Legislativo, Daniel Gobi, secretário de Planejamento e Gestão Pública, ficou conosco aqui por mais de metade do encontro, tinha um outro compromisso, pediu de licença, mas gostou muito da apresentação também. E vamos seguindo juntos, então, agora, estreitando esses laços e trazendo para Ribeirão Preto esse excelente aprendizado que vocês nos trouxeram hoje. Muitíssimo obrigado. Acho que podemos todos ir para o almoço, não vai ser no local que o Molina levou o secretário da outra vez, mas em breve ele vai conseguir uma verba da secretaria e vai levar todo mundo aqui. Fim do mês estou aí de novo, Molina. Tchau, gente. Um abraço. Fica com Deus. Um abraço. Tchau. Tchau. Tomar uma cerveja, mano. Vamos começar a rota das cervejarias. Uma por vez. Tá bom. Se você visse que eu bebi na Bahia, eu vou ficar sem beber cerveja acho que uns 3 meses. Tchau. É que você não conhece as nossas. Tchau, gente. Um abraço para todos. Fiquem com Deus. Boa semana. Molina, um abração. Um abraço. Tchau.